vamos para uma aula extremamente importante, que é a identificação das peças. Como é que vocês vão identificar? Lembrando que o meu método é sem decoreba e raciocínio jurídico. Gente, não adianta eu ficar aqui falando só das peças, falando palavrinhas-chave para vocês, que isso é muito perigoso. Vocês têm que realmente compreender quando é que vocês vão ingressar com as peças em direito tributário. Então, vejam, para que vocês conheçam o processo tributário, vocês têm que conhecer, dominar o direito material. Então, eu vou traçar aqui a nossa linha do tempo referente ao direito material, para depois, logo em seguida, falarmos sobre o processo tributário, que isso vai facilitar muito realmente a sua vida. Como você sabe, nosso direito tributário, ele começa na Constituição Federal. A Constituição Federal, ela outorga poderes para os entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios, para eles criarem os tributos. Os tributos serão criados por lei, via de regra, lei ordinária. Lembrando que tem alguns tributos que só podem ser criados por meio de lei complementar, só para não deixarmos passar aqui. Mas são mesmo hoje são 5 tributos que só podem ser criados por lei complementar. Vocês se lembram? Eu sempre brinco falando que agora, é o CEGIP, C de contribuição social residual, E de empréstimo compulsório, G de IGF, I de imposto residual e o tributo novo, o imposto novo, criado pela emenda à Constituição nessa reforma tributária, emenda 132 de 2023, que é o imposto sobre a produção, sobre a extração, comercialização e importação de bens danosos ao meio ambiente ou à saúde. Esses 5 tributos só podem ser criados por lei complementar. Todos os demais não precisam de lei complementar, poderão ser por lei ordinária. Lembrando também que a Constituição Federal, em seu artigo 62, parágrafo 2º, permite medida provisória criar tributo. Seja lei, seja medida provisória, quando criar um tributo, vai descrever sobre o fato gerador, sobre a hipótese eleita pelo nosso legislador como sendo passível de sofrer a incidência tributária. Então, a lei vai descrever o que é a hipótese de incidência, a exemplo, no caso do IPVA, ser proprietário de veículo automotor, e uma vez que o ocorrido que está previsto na lei no mundo concreto, nasce imediatamente a obrigação tributária, o dever de pagar o tributo. Então, uma vez que praticado no mundo concreto o que está previsto na lei, nasce, portanto, aqui a obrigação tributária. Quando nasce a obrigação tributária, imediatamente aparecem os sujeitos da relação jurídico-tributária, que são eles, sujeito ativo e sujeito passivo. O sujeito ativo é aquele que tem o direito de exigir a obrigação tributária, é aquele que tem o direito de cobrar o tributo. Em contrapartida, o sujeito passivo é aquele que tem o dever de pagar o tributo. Então, enquanto o sujeito ativo tem o direito de cobrar o tributo, o sujeito passivo tem o dever de pagar o tributo. Como o sujeito ativo tem o direito de cobrar o tributo, eu posso afirmar que o sujeito ativo tem, portanto, um crédito tributário em face do sujeito passivo. Então, o sujeito ativo tem aqui um crédito tributário em face do sujeito passivo. Esse crédito tributário, ele será constituído, materializado por meio do lançamento tributário. Então, é o lançamento tributário que constitui o crédito tributário. Assim que é constituído o crédito, imediatamente, o nosso contribuinte ele é notificado. Então, o nosso contribuinte recebe a notificação de lançamento.
tá? Bom, aqui nós já iniciamos podendo mencionar uma primeira petição que ainda não foi cobrada pela FGV, não sei como, porque ela é muito utilizada por nós tributaristas e tem muita chance de cair na nossa prova, que é a ação declaratória. A ação declaratória, ela está prevista no artigo 19 do CPC. É a primeira ação que vou falar. E tem por finalidade, como o nome diz, declaratória, buscar do Poder Judiciário uma declaração sobre a existência ou inexistência ou modo de ser de uma relação jurídico-tributária. Josi, não entendi nada. Ação declaratória prevista no artigo 19 do CPC, ela tem por finalidade buscar do Poder Judiciário uma declaratória, uma declaração quanto à relação jurídica, quanto à existência ou inexistência ou modo de ser. A ação declaratória, e eu já vou dar um exemplo para facilitar, como ela só tem essa finalidade, a sentença tem uma natureza meramente declaratória. Isso quer dizer, então, que a sentença apenas vai declarar se existe, inexiste ou modo de ser da relação jurídico-tributária. Por essa razão, a ação declaratória, ela só tem lugar, só pode ser apresentada antes do lançamento tributário. Então, olhando aqui para o nosso cenário, eu poderei me valer da ação declaratória até esse momento aqui, até o lançamento. Então, antes do lançamento, nós podemos pensar em ação declaratória. Depois do lançamento, não mais. E aí muitos vão dizer, ué, mas como assim? Ora, vamos imaginar que uma lei ordinária criou o empréstimo compulsório. Josi, mas não tem que ser por lei complementar? Muito bem. O artigo 148 da Constituição Federal determina que o empréstimo compulsório só pode ser criado por lei complementar. Logo, se uma lei ordinária criar o empréstimo compulsório, você já sabe que esse empréstimo compulsório é inconstitucional. Se é inconstitucional, eu vou buscar no Poder Judiciário uma declaração do Poder Judiciário para dizer que inexiste relação jurídico-tributária, porque esse tributo é inconstitucional. Então, vem cá. Eu, olhando para essa lei inconstitucional, será que eu preciso esperar que a autoridade administrativa venha constituir o crédito, venha me cobrar esse tributo inconstitucional? Ou até pior, será que eu tenho que esperar pagar para depois reclamar e dizer que é inconstitucional e pedir uma restituição? Não! Se eu vejo já o problema na raiz, eu posso imediatamente fazer o quê? Eu posso imediatamente já buscar ajuda do Poder Judiciário para falar, ó, esse tributo é inconstitucional e não existe relação jurídico-tributária. Então, eu posso buscar a ação declaratória para dizer imediatamente que essa lei é inconstitucional antes de ser constituído o crédito tributário. Isso é para nós tributaristas, conhecedores do direito tributário da nossa Constituição. Ô, Josi, mas se é inconstitucional, eu vou precisar buscar o Poder Judiciário? Isso é tão gritante? Vai. Por quê? Porque a lei, ela nasce com presunção de ser constitucional. E, em razão disso, a autoridade administrativa que presta uma atividade plenamente vinculada à lei, ela, autoridade, ela vai cobrar aquele tributo. Então, ela, autoridade, vai seguir essa sequência aqui. Uma vez praticado o fato gerador, ela vai constituir o crédito e ela vai te cobrar esse tributo. Por essa razão que você, percebendo que esse tributo é inconstitucional, que essa cobrança vai ser inconstitucional, a fim de evitar essa cobrança,
você já pode se valer da ação declaratória. Então, a ação declaratória, ela é antes do lançamento. Ela é antes da cobrança. Ela visa, na verdade, evitar essa cobrança, evitar esse problema futuro. É por isso que a gente tem essa ação declaratória. Agora, e se for constituído crédito, Josi? Porque nem todos os contribuintes sabem disso, verdade? Nem todos os contribuintes, infelizmente, têm um tributarista. Eu brinco sempre dizendo que todo mundo deveria ter um tributarista de estimação. Mas, e se for constituído crédito? Uma vez realizado o lançamento tributário, então, uma vez que eu tenho aqui o lançamento tributário, não mais caberá a ação declaratória. Mas aí eu poderei pensar em uma outra ação, que é denominada ação anulatória. A ação anulatória tem previsão no artigo 38 da Lei 6.830 de 80. E a ação anulatória, quem for de anotar, por favor, anote aí, ela tem por finalidade, como o nome já diz, anular. Anular o quê? Qualquer ato administrativo eivado de ilegalidade, eivado de inconstitucionalidade e que possa resultar em cobrança tributária. Então, a ação anulatória, prevista no artigo 38 da Lei 6.830 de 80, ela tem por finalidade anular qualquer ato administrativo, eivado de ilegalidade, inconstitucionalidade e que possa resultar em cobrança tributária. Então, um exemplo para nos valermos da ação anulatória é justamente quando a autoridade administrativa, ela constitui o crédito tributário, quando ela encaminha a notificação de lançamento. Agora, quando o fisco, a autoridade administrativa, encaminha a notificação de lançamento, olha o que nós temos aqui. Uma vez encaminhada a notificação de lançamento, eu sempre falo que o contribuinte tem 4 possibilidades na vida dele. Quais sejam? Primeiro, pagar, tá? Pago esse tributo. A segunda possibilidade seria apresentar um recurso na esfera administrativa. Nós temos aula no nosso curso de segunda fase para falarmos sobre todos os recursos na esfera administrativa. A terceira possibilidade é justamente ir para a esfera judicial. E a quarta possibilidade é não fazer nada. Devo, não nego, pago quando puder. Então, se o nosso contribuinte for para a esfera judicial, ele poderá ir por essa medida chamada ação anulatória, prevista no artigo 38 da 6.830 de 80, para anular esse lançamento. Josi, mas e se o contribuinte preferir ir para a esfera administrativa? Tudo bem, sem problema algum. Nosso contribuinte pode ir primeiro para a esfera administrativa, aí ele percorre toda a esfera administrativa, até que chega um momento que ele perdeu na esfera administrativa. E aí, quando o contribuinte perde na esfera administrativa, o que acontece? Nada? Ele senta e chora? Não, né, gente? Em razão do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que determina que nenhuma lesão ou ameaça de lesão será afastada da análise do Poder Judiciário, toda vez que o contribuinte perder na esfera administrativa, ele poderá bater nas portas do Poder Judiciário. E ele poderá, então, se valer, mais uma vez, da ação anulatória. Josi, se o contribuinte escolheu ir para a esfera administrativa, ele só vai poder ir depois para a esfera judicial, depois que percorrer toda a esfera administrativa? Não. O nosso contribuinte, ele pode desistir da esfera administrativa e ir para a esfera judicial a hora que ele quiser. O que não tem como acontecer é o nosso contribuinte ficar nas duas esferas ao mesmo tempo, né?
estou na esfera administrativa, vou tentar a sorte na judicial. A partir do momento que o contribuinte for para a esfera judicial, ele desistiu, ele abriu mão da esfera administrativa. É isso que acontece. Aliás, é o que diz o artigo 38, parágrafo único da Lei 6.830 de 80. Quando o contribuinte vai para a esfera judicial, ele renuncia à esfera administrativa. E, claro, se ele resolver ir para a esfera administrativa para a esfera judicial no meio do caminho, também ele vai ter que se valer da ação anulatória. Josi, e se o contribuinte não fizer nada? Nada, deixa quieto. Aí o que acontece? A partir do momento que o contribuinte não fizer nada, passado o prazo que ele tinha para pagar, que em âmbito federal corresponde a 30 dias, em âmbito municipal, estadual, distrital, vai depender da legislação local, e se a legislação local nada falar, também será 30 dias, nos termos do artigo 160 do Código Tributário Nacional. Passados esses 30 dias, começa agora a correr o prazo para a Fazenda ajuizar a ação de cobrança, ou seja, para ajuizar a execução fiscal. Então, passados 30 dias aqui, começa a correr o prazo para a Fazenda ajuizar a execução fiscal. Prazo esse de 5 anos. Se a Fazenda não ajuizar a execução fiscal dentro desse prazo de 5 anos, ocorre o que nós chamamos de prescrição, que é a perda do direito do fisco de cobrar o crédito tributário. Certo? Mas para a Fazenda ajuizar a execução fiscal, a Fazenda terá que ter um título executivo, que é a CDA, a Certidão de Dívida Ativa. Então, o fisco primeiro terá que inscrever em dívida ativa o nosso contribuinte. Mesmo depois de inscrito em dívida ativa e ainda não ajuizada a execução fiscal, nosso contribuinte poderá se valer da ação anulatória, porque a ação anulatória serve para anular o quê? Qualquer ato administrativo em vago de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Então, mais uma vez, trazemos aqui a ação anulatória. Certo? Ô, Josi, e depois que a Fazenda ajuiza a execução fiscal? Não tem mais jeito? Tem. Quando a Fazenda ajuiza a execução fiscal, o nosso contribuinte tem ainda, no mínimo, 4 possibilidades de defesa. 4. Então, uma vez ajuizada a execução fiscal, o nosso contribuinte poderá defender-se por exceção de pré-executividade ou por meio de embargos à execução fiscal ou apresentar uma ação anulatória ou até mesmo apresentar um mandado de segurança repressivo. Qual o único problema referente ao mandado de segurança repressivo? Nos termos do artigo 12 da Lei 12.016 de 2009, eu só posso impetrar o mandado de segurança se eu estiver dentro do prazo de 120 dias a contar da ciência do ato coator. Então, tenho até 120 dias para impetrar o mandado de segurança a contar da notificação da ciência do ato coator, ou seja, da notificação do lançamento. E aí, uma vez notificado o contribuinte até ser ajuizada a execução fiscal, podem já se passar muito mais de 120 dias. E aí eu não teria mais prazo para o mandado de segurança. Eu já vou falar mais sobre o mandado de segurança. Vamos concentrar aqui primeiro nessa possibilidade de valermos da ação anulatória, mesmo depois de ajuizada a execução fiscal. Isso porque muitas pessoas, infelizmente, pensam que depois de ajuizada a execução fiscal, só teríamos essas 2 possibilidades de defesa, quais sejam a exceção de pré-executividade e os embargos à execução fiscal. Mas, como, por vezes, não é possível defender o nosso contribuinte via exceção de pré-executividade ou via embargos à execução fiscal,
É por essa razão que hoje já é pacificado no STJ a possibilidade do contribuinte valer-se de uma ação anulatória, mesmo depois de ajuizado uma execução fiscal. Ô Josi, por que eu não poderia apresentar uma exceção de pré-executividade ou embargos à execução fiscal? Eu vou traçar aqui rapidamente um paralelo entre a exceção de pré-executividade e embargos à execução fiscal, até para você já tomar conhecimento de como é a escolha da peça cabível durante a sua prova da segunda fase. Bom, a exceção de pré-executividade é, sem dúvida alguma, a melhor defesa cabível na execução. Se eu pudesse escolher, eu sempre escolheria a exceção de pré-executividade. Por quê? Começa porque a exceção de pré-executividade é uma simples petição, enquanto embargos à execução é uma ação nova. Josi, mas não vejo grandes vantagens. Poxa, gente, se eu tenho que apresentar uma ação nova, eu tenho que distribuir, pagar custas, tá? E quando eu faço uma simples petição, não, é muito mais fácil. A segunda grande vantagem da exceção de pré-executividade frente aos embargos à execução é que eu não preciso garantir o juízo. Olha que maravilha! Para apresentar uma exceção de pré-executividade, não precisa garantir juízo. Já os embargos à execução, nos termos do artigo 16 da Lei 6.830 de 80, eu só poderei apresentar depois de garantido o juízo. Essa garantia que a gente fala muito no nosso curso de segunda fase pode ser por penhora de bens próprios ou de terceiros, desde que terceiros autorizem, é claro, por meio de depósito, carta fiança bancária ou seguro garantia. Então, eu só poderei apresentar embargos à execução depois de garantido o juízo. Exemplo, se o meu contribuinte está sendo executado para uma cobrança de uma dívida de 50 milhões, eu só poderei apresentar embargos à execução se eu tiver como garantir em juízo 50 milhões. Ou apresento um bem desse valor, ou apresento carta fiança bancária, seguro garantia, ou faço depósito. Então, percebam como é difícil. Ô, Josi, mas então, já que a exceção de pré-executividade é toda essa maravilha, é uma simples petição, não precisa garantir o juízo, por que eu não vou apresentar toda vez a exceção de pré-executividade? Porque a exceção de pré-executividade tem um campo de defesa muito restrito. Para vocês terem ideia, eu só posso me valer da exceção de pré-executividade conforme a orientação do STJ, súmula 393, se eu estiver frente a uma matéria de ordem pública e sem dilação probatória. Então, veja, eu só posso apresentar em defesa do meu contribuinte em execução fiscal uma exceção de pré-executividade se estivermos frente a uma matéria de ordem pública e sem dilação probatória. Matéria de ordem pública é matéria que pode ser conhecida de ofício pelo nosso juiz. A exemplo, já fiz o pagamento de tributo e ainda assim foi ajuizada a execução fiscal. Eu apresento uma simples petição para dizer, juiz, eu já paguei, está aqui o comprovante de pagamento. Aí o juiz de ofício diz, é verdade, está pago. Então, extingue a execução fiscal. Ou ainda, quando já ocorreu a decadência do tributo, ocorreu a prescrição, matéria que pode ser identificada de ofício pelo juiz e que não demande dilação probatória. É a possibilidade de defesa em exceção de pré-executividade. É claro que no nosso curso de segunda fase, eu passo toda uma lista, falo vários exemplos para vocês de cabimento de exceção de pré-executividade. Mas esse é o teor. Matéria de ordem pública sem dilação probatória.
Em contrapartida, os embargos à execução fiscal, que não são tão interessantes, né? Considerando que é uma ação nova, considerando que eu tenho que garantir o juízo, os embargos têm uma super vantagem frente à exceção de pré-executividade. Porque nos embargos nós podemos fazer defesa de tudo, de toda a matéria de direito material, de toda a matéria processual, de tudo e contra todos. Essa é a grande vantagem. Mas o problema esbarra realmente que se o contribuinte não tiver como garantir o juízo, não teremos como apresentar embargos à execução fiscal. E aí, é o que eu te falei. Se uma vez ajuizada a execução fiscal, imagine que eu não tenha matéria de ordem pública. Então, eu não poderei apresentar a exceção de pré-executividade. Meu contribuinte olha para mim e fala, não tenho como garantir o juízo, não tenho como apresentar embargos. O que resta? A maravilhosa ação anulatória do artigo 38 da Lei 6.830 de 80. Ela é maravilhosa, porque ela cabe aqui perfeitamente. Então, eis alguns exemplos. É claro que essa aula aqui, né, é só para mostrar para vocês os fundamentos principais, mas no nosso curso, uma aula de ação anulatória, acredito que são umas 3 aulas aí, com uma carga de 6 horas, para vocês terem ideia, tá certo? Embargos à execução, exceção de pré-executividade, também são mais umas 6, 8 horas que nós ficamos tratando sobre o assunto. Mas aqui é para vocês conhecerem, permitir que vocês saibam quando ajuizar uma demanda ou outra. Josi, você não falou do mandado de segurança. Vamos lá, vamos falar sobre o mandado de segurança. O mandado de segurança, ele está previsto na Lei de Mandado de Segurança, que é a Lei 12.016 de 2009, e ele vai ser impetrado toda vez que houver uma lesão ou ameaça de lesão a um direito líquido e certo do contribuinte por parte da autoridade coatora. Então, toda vez que a autoridade coatora trouxer uma lesão ou ameaça de lesão a um direito líquido e certo do meu contribuinte, poderemos nos valer do mandado de segurança. O mandado de segurança, como ele pode ser apresentado frente a uma lesão ou ameaça, ele pode ser um mandado de segurança preventivo ou um mandado de segurança repressivo. Repressivo, quando já ocorreu a lesão. Preventivo, quando eu tenho uma ameaça de lesão. Nós podemos afirmar que, na prática, toda vez que eu pensar em mandado de segurança preventivo, que é para eu me prevenir, que é para eu evitar um problema futuro, é porque eu também poderia pensar em defender o meu contribuinte via ação declaratória. Então, na prática, toda vez que você estiver frente ao mandado de segurança preventivo, é porque você poderia se valer de uma ação declaratória. Mas a recíproca não é verdadeira. Nem sempre que você vai se valer de uma ação declaratória, você poderia apresentar mandado de segurança preventivo. Aí você vai dizer, mas por quê? Primeiro, porque o mandado de segurança é sem dilação probatória. Mandado de segurança é para proteger direito líquido e certo. Portanto, ele é sem dilação probatória. Dilação probatória é produzir provas durante o curso do processo. Então, se eu tiver que produzir provas durante o curso do processo, a exemplo, perícia, inquirir testemunhas, eu não vou poder apresentar mandado de segurança. Então, eu posso me valer da ação declaratória. Por isso que eu disse, na prática, toda vez que eu pensar em mandado de segurança preventivo, é porque eu poderia me valer da ação declaratória, mas a recíproca não é verdadeira. Porque, por vezes, eu posso me valer da ação declaratória, mas não posso apresentar mandado de segurança. Exemplo, quando eu precisar produzir provas no curso do processo. Aí eu vou me valer da ação declaratória, mas não posso me valer do mandado de segurança. Gente, dizer que na prática
eu poderia me valer tanto do mandado de segurança preventivo como ação declaratória, não significa dizer que na tua prova você também possa agir dessa forma. Isso porque o nosso examinador, ele, por vezes, tem dito exatamente qual a peça que ele quer. Ele te dá indícios. E se ele falar, eu quero um mandado de segurança, não adianta você vir com esse discurso pronto. Ah, mas na prática também caberia ação declaratória. Tá, e daí? Na prova, faz parte da sua aprovação a sua interpretação. Na prova, eu quero um mandado de segurança. Eu quero um mandado de segurança. Como é que o examinador pode te dizer isso? Mandado de segurança não tem condenação em honorários de sucumbência. Para quem estiver anotando a aula, pode escrever aí. Não tem condenação em honorários de sucumbência. Então, já tivemos algumas provas que o examinador queria, exclusivamente mandado de segurança, e ele disse, ó, ingresse com uma demanda que não tenha problema de honorários de sucumbência. É o mandado de segurança, tá? E quanto ao mandado de segurança repressivo? O mandado de segurança repressivo, na prática, tem-se o seguinte, toda vez que eu pensar no mandado de segurança repressivo, é porque caberia uma ação anulatória. Na prática, toda vez que eu pensar no mandado de segurança repressivo, é porque caberia uma ação anulatória. Mas a recíproca não é verdadeira. Mesmo na prática, toda vez que couber uma ação anulatória, nem sempre cabe um mandado de segurança repressivo. Aqui, por 2 motivos primeiros. Quais sejam? O primeiro, porque não demanda dilação probatória no mandado de segurança. Então, o mandado de segurança é sem dilação probatória. E segundo motivo é se tiverem já passado mais de 120 dias a contar da ciência do ato coator. O artigo 23 da Lei 12.016 de 2009 é claro em dizer, para impetrar o mandado de segurança são 120 dias a contar da ciência do ato coator. Se já tiverem passado mais de 120 dias, não caberá mandado de segurança. Aí eu só posso me valer da ação anulatória. Logo, para a prática e para a sua prova, eu tenho que pensar, será que é mandado de segurança? Na prática, toda vez que couber mandado de segurança repressiva é porque caberia ação anulatória. Mas a recíproca não é verdadeira, mesmo na prática. Toda vez que cabe ação anulatória, nem sempre cabe mandado de segurança repressivo. Porque pode ser que já se passaram mais de 120 dias ou ainda pode demandar dilação probatória, produção de provas. Ô, Josi, quando é que a prova vai dizer que só quer mandado de segurança? Mesma coisa. Mandado de segurança não tem condenação em honorários de sucumbência. Se a prova falar, eu quero que você ingresse com uma ação menos custosa, ou que não tenha problema de condenação em honorários de sucumbência, é porque ela está dizendo, eu quero mandado de segurança. E aí você vai ter que fazer o que o examinador quer. Certo? Bom, voltando lá para a nossa sequência do direito tributário, imagine agora que aconteceu tudo isso aqui. Ocorreu o fato gerador, apareceram os sujeitos da relação jurídico-tributária, foi constituído o crédito, nosso contribuinte recebeu a notificação de lançamento e adivinha? Ele foi lá e pagou o tributo. Pagou. Um tributo indevido? Como é que alguém paga um tributo indevido? Eu recebi essa pergunta essa semana, gente. Como é que alguém paga um tributo indevido? Fácil. Quem é que conhece tributário? Os tributaristas. Então vem a lei dizendo que tem que pagar o tributo. A pessoa vai pagar o tributo, porque ela acha que tem que pagar o tributo. Aí depois ela conhece alguém que fala, você pagou indevidamente, você não deveria ter pago. Quando se paga um tributo indevidamente, mesmo exemplo, foi criado o empréstimo compulsório por lei ordinária quando deveria ser por lei complementar. Só que o contribuinte não sabe disso. Responde aí, quantas pessoas sabem que o
o empréstimo compulsório tem que ser criado por lei complementar. Nem mesmo os advogados, gente. Se não for da área tributária, nem os advogados sabem disso. Aí foi lá e pagou. Quando eu pago um tributo indevido, ou ainda mais do que eu deveria ter pago, poderemos nos valer da ação de restituição. Ou, se você preferir chamar, ação de repetição de indébito tributário, prevista no artigo 165 do Código Tributário Nacional. Então, a ação de restituição está prevista no artigo 165 do CTN e cabe toda vez que o sujeito passivo pagou um tributo indevidamente ou a maior. Certo? Queridos, o nosso curso, ele é extremamente aprofundado. Tudo aqui que eu falei, 30 minutos, 40 minutos, tenho certeza que no curso a gente vai investigando cada detalhe para que você não tenha que decorar nada, para que você aprenda a ter raciocínio jurídico. Eu chamo até aqui o depoimento de alguns alunos que já fizeram o nosso curso de segunda fase, para que você veja o quanto é eficaz o nosso método. Estou muito feliz com o resultado na aprovação do exame de ordem. O Iago Gazel foi aprovado no 39º exame. Giovana Oliveira Tributino, e fui aprovada nesse exame 39. Me chamo Flávio, né? Eu fui aprovado agora no exame 39. Eu me chamo Gabriela, tenho 21 anos, estou no 9º semestre da faculdade e eu fui aprovada no exame 39. Meu nome é Luísa Helena. Eu fiz o 39º exame da ordem. Marina, eu fui aprovada no 39º exame. Bianca Alves Garrido, e eu fui aprovada no 39º exame de ordem. Eu me chamo Laura e eu passei no exame 39 da OAB. Eu me chamo Larissa e eu fui aprovada no 39º exame da ordem. Sou Igor Diogo de Souza e fui aprovado no 39º exame da ordem. Ela fala no Instagram que ela só precisa de 40 dias para aprovar. É mentira, tá? 34 dias que eu tive. Quem vai fazer a segunda fase em tributário, que venha fazer conosco. É um curso muito completo, muito aprofundado. São mais de 100 horas de direito tributário. Temos muitas aulas ao vivo. Temos oficina de prática para que você exercite rapidamente, saiba buscar a resposta no seu Vadmecum. Acredite, tem muita gente que tem dificuldade, tem muita gente que sabe muito sobre tributário, mas não sabe localizar a resposta, e não adianta você só saber a resposta, você tem que fundamentar com base no texto legal. É assim que a FGV pontua, e é por isso dessas nossas aulas, para que você tenha agilidade na hora de localizar a resposta no Vadmecum. Nosso curso, eu faço tudo desde o início, como se você nunca tivesse visto uma peça em direito. Não estou nem falando uma peça em direito tributário. Qualquer peça em direito eu faço para que você visualize, aprenda o passo a passo, porque isso é importante para a sua segunda fase da OAB. Então, eu convido vocês para fazerem o nosso curso, porque eu tenho certeza que vocês vão amar, eu garanto, pode ter certeza disso. E amanhã temos mais uma aula para falarmos como resolver as questões. Também muita gente fica na dúvida, como é que eu vou responder? Eu não sei responder, tenho medo que não seja pontuado. Então amanhã, às 8 horas, aqui no meu canal do YouTube, temos mais uma aula de resolução de questões. Um beijo grande para vocês e até amanhã!